Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Domingão, dia 15 de junho de 2025 e nós estamos aqui, ao seu lado, torcedor, para bater papo com você e falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha esse nosso conteúdo. Se você gosta do nosso canal, pega os vídeos, manda para geral, distribui nos seus grupos de relacionamento. E se é novo, se inscreve. Aqui é a sua casa. Todo comentário aqui é super bem-vindo. Eu leio todos e procuro responder a maioria quando consigo por conta do tempo, mas estou sempre atento. Ryan. Quanto vale o Ryan? Você já parou para pensar que esse jogador de 18 anos, que no início da temporada foi questionado, foi abordado e com o Diniz mudou, ele sai desse polo e 180 graus ele vai para o outro e passa a ser mais uma vez cobiçado pelo futebol internacional? Então vamos bater papo, falar sobre Ryan aqui no nosso canal. Antes, quero lembrar você que, claro, a melhor casa de apostas é a KTO. KTO.bet.br. Mundial de Clubes está rolando, hoje tem muitos jogos, tem Brasileiro em Ação, tem o Palmeiras com o Porto, tem jogão, PSG, Atlético Madrid, tem Botafogo e claro que tem o seu palpite com responsabilidade. Monte a sua múltipla, aposte, divirta-se. Olha, é para você se divertir. É isso mesmo, Azevedo. Então, não perca tempo. E a Liga do Milhão, meu amigo, o maior pontuador do ano, estiver participando da Liga do Milhão, vai ganhar R$1 milhão. Então, não perca tempo e divirta-se. Aposta é diversão. É isso mesmo. Não é meio de vida. Eu vou mudar o meu emprego, vou viver de apostas. Burro! É aquele artilheiro que perde o gol sem goleiro. Não, faça isso. Ou aquele zagueiro que mete gol contra. Fechado? Então, vamos juntos. Bom, recentemente, Fernando Diniz deu uma entrevista e disse o seguinte, falou, olha, se fosse o Vasco, não venderia, né? Mais ou menos isso que ele falou. O Ryan nesse momento. Porque é um jogador que pode maturar ainda mais e render mais frutos ao Vasco. Torcedor, vender é necessário para todo e qualquer clube. Não importa se é do Brasil, da Europa, da Ásia. Existem mercados que são mais compradores e outros são mais vendedores. O nosso mercado, ele é mais vendedor, mas de uns anos para cá tem sido bom comprador. O mercado brasileiro tem trazido nomes importantes. Por exemplo, pode não ter sido compra, mas foram nomes importantes. Felipe Coutinho e Payet no Vasco. Foram aquisições do mercado brasileiro. Fora outros, se você olhar o Botafogo, olhar o Fluminense, olhar o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, enfim, a gente vai listar aqui tantos clubes compradores. Mas continuamos com a essência de vendedores. Porém, o Vasco sempre foi um grande celeiro, mas um mau vendedor nos últimos anos. E claro que isso muito se deve ao fator financeiro. Se a gente pegar um retrospecto recente, um corte de, nós estamos em 2025, 10 anos, 2015 mais ou menos, o Vasco teve jogador que saiu por dívida, teve jogador que saiu por dívida com o empresário, teve jogador que foi vendido por 10 milhões de reais. E se você pegar esses mesmos jogadores, eles valeriam muito mais se o Vasco estivesse bem gerido, com as contas mais equilibradas e no momento em que não precisasse vender o almoço para pagar a janta, vender a janta para pagar o almoço seguinte e assim ficar correndo atrás do próprio rabo. Essa ciranda financeira tem mudado um pouco no Vasco. Ela era para estar mais acelerada, era para estar num momento muito mais à frente. Mas por péssima gestão da 777, quem estava no Vasco também, e agora com a mudança, esse processo retrocedeu, voltou um pouquinho. Porém, há um caminho a seguir para frente e passa pela venda do Ryan. O Ryan não é de hoje, é um jogador que é selecionável, na base em todas as categorias, foi convocado, foi campeão, foi importante, fez gol, oscilou, jogou bem, jogou mal, mas sempre foi observado pelos gigantes europeus. Para que você tenha uma ideia, torcedor, nenhum clube da Europa olha agora a joia. Existem formas de trabalhar. Vou pegar 2 exemplos para que você possa entender.
O Admar Lopes, que está chegando ao Vasco da Gama, as informações que eu tenho a respeito da forma como esse profissional gosta de trabalhar, ele gosta de garimpar mais jogadores do estilo Rayan, 17, 18 anos, para maturar dentro do clube onde ele está. Isso ele fez na Europa, no Boa Vista, e também na equipe do Bordeaux. O Mário Branco, que foi um outro executivo português também contactado pelo Vasco, já prefere pegar aquele jogador de 20, 21 anos que está mais pronto. Pegou, vai rodar aqui, não tem muita dúvida. Então, assim, são perfis. Porém, quando você tem diretores e clubes que gostam de olhar mais esse cenário, ele não olha o jogador com 17, 18, ele já vem acompanhando 15, 16, 17, a performance para ali com 18 anos buscar esse atleta. Então o Rayan já é um caso assim, em que os clubes europeus estão de olho nele, não só da Premier League, como também do futebol espanhol, do futebol italiano, os grandes centros da Europa. Porque ele tem muita força, ele tem técnica, ele é canhoto, o jogador canhoto, ele é um diferenciado quando ele tem qualidade, porque só olhar os gênios que usavam a canhota, para ver como os caras eram gênios, né? Então, assim, o Rayan, com o Diniz, ele mudou totalmente. Lembra que eu falei de 180 graus, saiu de um ponto, foi para o outro? Não é mudança 360 não, senão você dá a volta e encontra o mesmo ponto. É 180, sai de um ponto, vai para o outro. Ele já tem, inclusive, 3 gols. Ele é o segundo artilheiro na era Diniz, nesse um mês de trabalho. E tem sido muito importante, com muita presença, com muita confiança. Claro que se dá pela relação com o treinador, por acreditar no talento do atleta, que no início do ano é uma imagem que a gente lembra, quando os torcedores do Vasco foram cobrar os jogadores, eles enquadravam o Rayan estava no carona de um carro, e enquadravam ele. Você, porra, frouxo, não corre, não sei o quê, tá sem sangue, não sei o quê. E ele ouvia e tal. E realmente, o torcedor do Vasco, naquele momento, tinha razão. Eu sou contra esse tipo de atitude, mas tinha razão na cobrança. Ele não estava correndo, ele não estava correndo, correndo tá, mas não estava correndo com a intensidade que tá, não estava com a disposição, não estava lutando, não estava se entregando. O Rayan versão Fernando Diniz é o Rayan que nós sempre almejamos. E o Diniz tem razão. Se esse moleque fica mais uma temporada, e aliás, um parênteses, ele, junto com o pai dele, o Valquimar, e os seus representantes, eles foram sujeitos homem com o Vasco. Valquimar foi zagueiro do Vasco. Não ia sair por 2 conversas. Ele fez o que jogadores mais rodados não fazem. Não botou a faca no peito do Vasco, contrato ia até o final do ano, ele podia assinar um pré-contrato agora, 1º de julho. O que ele fez? Renovou. Até dezembro de 2026. Claro que ampliou a multa dele. E o Vasco entende, junto com o Fernando Diniz, que se conseguir segurar esse atleta, mais um ano potencializa, vende ele mais caro. Numa boa, pelo que conheço de mercado, o Vasco jogando Copa do Brasil e avançando, Campeonato Brasileiro ficando na parte melhor da tabela, avançando na Sul-Americana, ou seja, conquistando o território, isso vai potencializando os números do Vasco, não jogar Série B, esquece. Isso potencializa os seus ativos, e o Rayan é um deles. Eu arrisco dizer que se o Rayan ficar no Vasco mais um ano, na janela do ano que vem, para a Copa do Mundo, e ele mantiver ou elevar a sua performance, seu potencial nas mãos do Diniz, ou se for um outro treinador ano que vem, não importa, mas se o Rayan continuar subindo, é jogador para ser vendido por pelo menos 200 milhões de reais. A gente está falando em torno de 35 milhões de euros. É potencial para isso? Sim. Mas ele precisa seguir tecnicamente entregando como está nesse ano. Nas mãos do Diniz, nesse início está excelente. Ou você não concorda? Um grande abraço, um ótimo domingo e até amanhã. Se pintar uma novidade, eu volto em edição extraordinária. Mas por enquanto eu vou dar uma descansada. Amanhã no café a gente se encontra às 6 da manhã. Tchau, tchau.